Luan, Luan, que tá... O Luan, exatamente. Não para, né? Então, se seja oportunidade, o Palmeiras... Mas você vê como que é a situação, né? Porque vai perder o Vitor Hugo, quer dizer, tem ali reposição. E o Minha vai muito, né? Convocação e tudo. O Vitor Hugo chegou por um valor, já foi vendido pelo triplo, a patrocinadora do Palmeiras tinha um percentual que deu pro Palmeiras. Não precisa dar para mim, não. E aí é metade do valor do Juninho. Você vê como é um time que está com dinheiro, está com um patrocínio excelente e está com uma patrocinadora que ainda fala, não quero minha roupa. Torneira aberta. Sobrando. O Palmeiras joga hoje contra o Internacional. O jogo vai ser na Arena Palmeiras, né? O Palmeiras tem obrigação, algum tipo de obrigação de chegar mais longe nessa Copa do Brasil pelo elenco que tem? Tem, claro que tem. Muito mais do que o Inter que está se Claro que tem. O Palmeiras tem obrigação. Sobretudo depois de ter ficado fora, né, no Campeonato Paulista, do jeito que foi. Acho que ninguém discute aqui a qualidade, o investimento, né? A Ademar acabou de dizer aí, não, toma dinheiro aqui, não, eu não quero, não, toma para você, ou seja, sobra dinheiro no clube, entendeu? O Palmeiras pensa em contratar um jogador, o que tem? Então, toma aqui o dinheiro, vai lá e contrata. Então, eu acho que o Palmeiras, ele tem essa cobrança, e vai ter essa cobrança na Copa do Brasil, vai ter essa cobrança no Campeonato Brasileiro, vai ter essa cobrança, vai ser cobrado por isso sim, vai ter a cobrança na Libertadores, não tem jeito. Quem monta um grande elenco, quem faz um investimento pesado, como o Palmeiras fez, tem que dar resultado. Tem um negócio curioso que é o seguinte, né? No ano passado, o Palmeiras tinha o mesmo investimento, a mesma força, quando chegou na hora da Copa do Brasil, botou reserva. Botou um time misto contra o Grêmio. Acabou espirrando, um negócio que não gerou muita crise, porque era a fase que o Palmeiras estava se aproximando ali do título brasileiro, e ficou claro, olha, a gente prefere o título brasileiro do que a Copa do Brasil. Eles ganharam a Copa do Brasil ano anterior. Isso, exatamente. Né? Eu tenho um pouco de dúvida em relação ao grau de prioridade que essa Copa do Brasil tem para o Palmeiras, porque esse ano o brasileiro já foi ano passado, mas tem a Libertadores, né? Então, eu não sei até que ponto o Cuca... Não dá para montar um belo time. Mas dava no ano passado também. Também dava no ano passado. Mas aí que eu vou discordar do Aiello, que é o seguinte, aí que vem que eu acho que não tem obrigação, porque qual que é a obrigação diferente da do Atlético, da do Grêmio? Então, é que o Palmeiras, assim, teoricamente tem mais, eu acho. Eu acho, assim, a minha visão, né? Eu acho assim, obrigação, a minha visão, respeitando a ela, no futebol não existe essa obrigação. Eu acho que assim, o Palmeiras chega como um dos favoritos, mas tão favorito quanto um Atlético Mineiro, quanto um Flamengo. Eu acho que são os três melhores do país, também. Sim, exatamente. Então, aí que eu acho o seguinte, não dá para botar o Inter aí, por exemplo. Está falando assim do time reserva. Eu acho que se você Poqueno, Michel Bastos, sei lá quem você vai colocar de time reserva, William, isso é um bom time. É um bom time, mas por exemplo, no Paulista já não foi. Toda vez que o time foi mais ou menos reserva, toda vez não, mas algumas vezes no ano passado também, o time reserva não estava dando a mesma resposta do que o titular. Eu acho que menos pela questão dos jogadores em si, do que pelo entrosamento ali, pelo jeito que o clube encarava aquela partida. No momento que você sabe que está escalando reserva, parece que dá uma afrouxada. É assim que eu sinto. Serginho, diga. O ano passado, com o Palmeiras e Grêmio, que você lembrou, já estava bem claro que o Palmeiras tinha tudo para ser campeão brasileiro, né? Esse ano eu tenho dúvida, porque a final a torcida canta, Libertadores obsessão é a prioridade. Brasileiro é mais importante do que a Copa do Brasil. Eu acho quase impossível o Palmeiras não acabar pelo menos em sexto lugar do Brasileiro. Mas a essa altura, em maio, você abrir mão da Copa do Brasil sem saber o que será o amanhã, como diria Simone, eu acho difícil essa decisão agora. O Inter, claramente, o time da Série B, passou pelo Corinthians, que fora do Grêmio é o maior rival, tá feliz, a prioridade é voltar. Agora o Palmeiras, pelo elenco que tem, se perder um jogador, tem outro para colocar. Eu acho que o Palmeiras, pelo menos nessa fase aí, vai entrar com um time melhor, e não é obrigação ser campeão, mas eu acho que não dá em maio já para deixar como terceira coisa de lado. Eu acho que o Palmeiras... Tem um detalhe, Vitão. Hoje é muito cedo para fazer essa opção, eu acho. Tem um detalhe aí que eu acho fundamental. O Palmeiras vai fazer 31 jogos agora na sequência, quarta e domingo. 31 jogos. Quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, sem semana cheia para parar ou para treinar. Inevitavelmente vai ter que usar o elenco.
vai ter que usar o elenco. Então, vamos essa semana. Tem elenco, né? O jogo hoje contra o Inter vai ter mais de 30 mil pessoas. Vai jogar com o time titular, pelo menos é o que não é uma informação, é um sentimento que eu tenho pelo treino, pela semana, vai com o time titular. Talvez uma ou outra mudança, o Zé Roberto, talvez o Rafael Veiga entre no time, enfim, pode ter uma ou duas mudanças. Sábado vai para Chapecó, onde o Palmeiras é freguês, mas não ganha lá, de jeito nenhum. E depois tem o Tucumã em casa. Não, um jogo tranquilo. E aí, beleza. Mas falou que pode perder por 1-0. Ô Massini, falou o Palmeiras parece que vai jogar com o time reserva em Chapecó, não é isso? Já até o Cuca parece que falou, se não me engano, que vai ser, não é isso? Que vai ser contra o Internacional o time mais ou menos titular, e aí ele vai poupar bastante, porque daí já tem a Libertadores depois. Se não me engano, só para dar um embasamento no que você está falando. Então, não, eu não tenho essa informação. Mas se for isso dentro do que o Ademar está dizendo, para mim fica claro. Porque Campeonato Brasileiro, quanto melhor você arranca, mais fácil é se manter entre os líderes. Então, nessa semana em que você tem Vasco em casa, Chapecoense fora e São Paulo fora, você precisa estar com o time titular. Time titular não, você precisa estar com os melhores. Se, dentro desse raciocínio do Ademar, o Cuca poupar o time em Chapecó, já é um sinal para mim. Já é um sinal, olha, o jogo que importa é o quarta-feira que vem contra o Tucumã, que o Palmeiras tem que tomar cuidado, mas ganhar ali de 1-0, pronto, acabou, vai para as oitavas Pode até perder da Libertadores. Então, acho que mais uns dias a gente vai ter claramente uma visão do que a direção do Palmeiras, a comissão técnica, do que eles estão pensando para a temporada. Eu sei que a eliminação para o Paulista pegou muito mal. Isso pegou muito mal lá dentro, mesmo não sendo uma prioridade para o clube diante de outros campeonatos mais importantes. Só com relação à intervenção ali do Vitor, para mim está claro que o Palmeiras não vai priorizar ou deixar de priorizar nenhuma competição agora em maio. Não é isso que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo assim, o espírito, o quanto que entra de concentração. Eu tenho dúvidas ainda como é que o Palmeiras vai agir com relação à Copa do Brasil esse ano. E a gente vai tirar essa dúvida daqui a pouco. Mas se ele realmente jogar, como disse o Massini, que me parece que com a força praticamente máxima agora, na Copa do Brasil, vai poupar o pessoal de uma viagem e tal, situação em Chapecó. E aí vai que esse mesmo time praticamente que está jogando agora quarta-feira na Libertadores, ele já está, de uma certa forma... Dando uma sinalizada... Por enquanto, quando for fora no Brasileiro, eu posso tirar o pé. E aí dentro de casa, ou nos jogos mais importantes que na Libertadores passa a ser aquele... E aí, eu acho que é uma sinalização... tirar o pé completamente, né? Para mim, seria bem legal. Não precisa tirar o pé, quando a gente fala tirar o pé, mexer no time, né? Não precisa tirar, botar um time totalmente reserva. Até porque é o seguinte, se fez o investimento que fez, foi para ter um elenco de qualidade. Então, por exemplo, você vai para um jogo, você vai com 6, 7 jogadores que, entre aspas, né, são chamados de titulares. No outro jogo, você vai com 4, 5 diferentes. E você vai montando o time. Não precisa botar 11 num jogo e 11 completamente diferentes no outro jogo. Não funciona dessa maneira. Não precisa funcionar assim, né? Minha vez? Sim. Tá. Tava aqui Tá contigo. justificando aqui. Só que eu queria perguntar pro Vitor, só pra gente começar a encaminhar pro final o assunto Palmeiras. Com a chegada do Cuca, essa questão de motivação do Palmeiras passa a ser outra, até do torcedor, né? Que fica mais paciente nesse momento com o rendimento do Palmeiras em campo. E até por isso, Vitor, acho assim, quando a gente fala em obrigação do time chegar, acho que um time como o Palmeiras, que tem um elenco que tem o dinheiro que está gastando, ele tem que chegar no mínimo às semifinais dos campeonatos que ele está participando. Daí eu concordo, se perder para um Atlético, para um Flamengo que estão brigando de igual para igual, né, ali vai ser no campo, daí acho que se justifica. Mas cair antes é um problema muito sério. Eu acho que o Palmeiras, como você falou, Ale, tem time para chegar nas 3 competições. Tanto tem que demitiu o técnico líder da Libertadores por achar que o desempenho estava inferior à sua capacidade, o que eu concordo até. Eu acho que estava jogando menos do que pode. E eu estou com você. Eu acho que o Inter está na Série B, é um time gigante, mas está na Série B. Passou pelo Corinthians com 2 empates no pênalti, perdeu o estadual para o Novo Hamburgo. O Palmeiras, mesmo fazendo uma opção, talvez de poupar 1 ou 2 jogadores hoje, não sei como vai ser a volta no Beira-Rio, o Palmeiras, nesse momento, gastou para isso, tem elenco para isso, trouxe o treinador que a torcida adora
que é um grande treinador, tem material humano para, nesse momento, administrar e pelo menos chegar entre os... Eu falei 6, mas acho que o Palmeiras fica entre os 3 primeiros do Brasileiro e tem time na Libertadores para ir longe na Copa do Brasil, pelo menos ali chegar entre os 4 lugares. E ainda mais para frente, quando chegar a reta final, o ano passado teve que abrir mão da Copa do Brasil, ele não abriu mão. Mas assim, pô, vou ser campeão brasileiro, não ganha 23 anos do Brasileiro, fui campeão da Copa do Brasil no passado, vou jogar todas as forças aqui. Agora, até lá, até porque o Palmeiras é um time que se perder um jogador, entra outro, né? Tem times que tem que administrar melhor desde já, porque fala assim, se eu perder esse jogador nesse jogo, eu não tenho quem escalar, né? Agora o Palmeiras, qualquer jogador do elenco, é óbvio que tem jogadores melhores do que os reservas, mas assim, não tem um jogador do elenco do Palmeiras hoje que se sair, vai ser o fim do mundo, o time desmorona. Ô Vitão, tem uma outra ideia que acho que seria interessante a gente abordar, que é a seguinte. O ambiente de treino para o reserva, a sensação que eu tenho, acho que o treinador dá mais atenção para o reserva do que para o titular. Acho que o reserva treina mais do que o titular. Sim. Acho não, com certeza. Só que tem algo que transforma esse ambiente de treino muito frágil. Não é um ambiente de treino em que o jogador consiga desempenhar no treino com a mesma intensidade, pegada, atenção tática, concentração, que ele vai usar no jogo. Por isso que quando muda muito, o time se descaracteriza, né? Parece que perde a força do conjunto, a gente fala muito de entrosamento, mas horas, entrosamento os reservas deveriam ter mais que os titulares. Então, talvez falte, talvez não, na minha visão, falta você transformar esse treino em algo mais produtivo. Em relação só à desconcentração, o Serginho tocou no ponto, né? O pior jogo do Palmeiras foi com os titulares, que foi contra a Ponte Preta, porque vinha daquele jogo que acabou agora há pouco, né? Que saiu gol agora. E aí o time foi para Campinas e o time titular inteiro parece que estava com a cabeça ainda na Libertadores, e quando foi abrir o olho estava 3-0 para Ponte Preta. Porque um elenco competitivo como o do Palmeiras, com muita opção, o William sabe que quando tiver uma chance, tem que dar a vida, porque a chance de ter outra chance, o Borja já voltou pro time, né? O mesmo vale pro Keno. Quanto tempo o Keno não entra no time? O Rafael Veiga fez um ótimo campeonato pelo Coritiba, ainda não conseguiu espaço para fazer 2, 3 jogos seguidos, enfim. O Thiago Santos vai ter agora com a suspensão do Felipe Melo. Eu tenho dúvida se o Zé Roberto vai ser lateral esquerdo titular como era, ou se vai ter o Egídio, enfim. O Cuca chegou só agora, com o Juninho entrando em forma, quando o Luan puder jogar, quem que vai jogar ao lado do Mina? Enfim, eu acho que isso ajuda a todo mundo entrar com força máxima e não entrar com aquele migué quando tiver uma chance.